E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, vamos reler aqui a parte inicial e vamos fechar essa ação de improbidade, né? Seguinte, eu comecei aqui. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da Tracinho Vara da Fazenda Pública da Comarca 3 pontinhos, no estado 3 pontinhos. Pulei uma linha, 10 linhas, pulei mais uma. Fundação Mimi, pessoa jurídica de direito privado, composta com patrimônio da União, CNPJ tal, com sede na rua tal, endereço eletrônico, vem, por seu advogado, infrafirmado, pererê parará, propor ação de improbidade administrativa em face de Arminda Kentucky, nacionalidade, estado civil, servidora pública federal, RG número tal e CPF número tal, endereço eletrônico, residente domiciliado na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir. Daí a gente vai primeiro para o cabimento, só que a gente vai colocar do cabimento e da legitimidade ativa. A gente vai fazer isso na ação de desapropriação também. Depois você vai ver. É porque como são ações normalmente propostas, e no caso da ação de improbidade também, é uma ação normalmente proposta por entidade da administração pública. Quando você tem essa ação proposta por uma entidade privada, vale a pena você abrir esse tópico. É possível que a banca pontue esse tópico no espelho, né? Então, para a gente não correr o risco dela pontuar, a gente não ter colocado, não custa nada. Então, é só dizer assim, ó, é cabível a presente ação de improbidade com fulcro no artigo 319 do CPC e artigo 17 da Lei 8429 de 92, por se tratar de pleito de aplicação de pena pela prática do ato ilícito. É legítima a autora, com fulcro no artigo 1º, artigo 1º da Lei 8429, não, vamos lá, os dois são da lei mesmo, artigo 1º da Lei 8429 de 92, combinado com artigo 17 caput da mesma lei, é porque o artigo 1º, ele diz quem é que pode sofrer o ato de improbidade, né? Quem é que pode ser a pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade. E o artigo 17 diz que essa pessoa jurídica pode propor a ação. Então a gente combina os dois. É legítima, é legítima a autora, com fulcro no artigo 1º da 8429, combinado com o artigo 17 da mesma lei, por se tratar de pessoa jurídica lesada pelo ato ímprobo praticado. Então, ela se configura, nesse caso, uma pessoa jurídica lesada e, por isso, é possível a propositura da ação em face por essa entidade, né? Vamos reler aqui. Então, a gente colocou, primeiro, o cabimento, depois a legitimidade ativa. Na legitimidade ativa, eu casei o artigo 1º, que fala das entidades privadas que recebem dinheiro público podendo sofrer ato de improbidade, ou seja, serem lesadas pelo ato, com o artigo 17, que diz que a ação de improbidade pode ser proposta em face da pessoa jurídica lesada, tá? Então, a gente casou aí os dois. Então, vamos lá. Do cabimento e da legitimidade ativa, é cabível a presente ação de improbidade, com fulcro no artigo 319 do CPC e artigo 17 da Lei 8429 de 92, por se tratar de pleito de aplicação de pena pela prática do ato ilícito. É legítima a autora, com fulcro no artigo 1º da Lei 8429 de 92, combinado com o artigo 17 caput da mesma lei, por se tratar de pessoa jurídica lesada pelo ato de ímprobo praticado. Beleza. Os fatos são a questão, né? Então,
depois do cabimento dos fatos, a gente vai colocar: a ré foi acusada por colegas de trabalho de estar desviando verbas da autora, que recebe verbas da União para a sua conta pessoal. A autora tem seu patrimônio composto com 60% de verba federal e foi criada com a finalidade de proteção ao meio ambiente. A denúncia foi apurada e o Ministério Público comprovou a situação, inclusive em virtude do grande montante de valores constantes na conta da ré. Com a presente situação, a autora vem propor a presente ação de improbidade para aplicação das penalidades cabíveis, informando ainda que a ré tem valores no Banco Alfa, devendo ser retidos tais valores para evitar a perda do dinheiro público, né? Então, basicamente, os fatos são os argumentos trazidos pela questão. Vamos para o primeiro. Antes da gente partir para o mérito, a gente vai botar cautelar, né? Da tutela de urgência ou da medida cautelar. Eu prefiro que você coloque cautelar. É porque a tutela de urgência, nesse caso, não é antecipatória, que é o mais comum para a gente. Então, a gente vai colocar da medida cautelar. Melhor, a gente vai colocar da cautelar de bloqueio de conta. Sabe por quê? E se ela quisesse também o afastamento preventivo, eu poderia pedir duas cautelares. Não tem problema nenhum. Uma não impede a outra. Então, eu abriria um tópico da cautelar de bloqueio de conta e depois eu abriria um outro tópico da cautelar de afastamento preventivo. Um não impede o outro, tá? Então, da cautelar de bloqueio de contas. O artigo 16, parágrafo 2º da Lei 8429 de 92, combinado com o artigo 300, acho que é 301, eu vou ter que confirmar aqui, a tutela de urgência em sede cautelar. Vou abrir o CPC um minutinho, enquanto você está aqui comigo. Eu vou checar, eu acho que é o 301, mas, cadê? Artigo 301. A tutela de urgência de natureza cautelar. Perfeito, exatamente. A gente pede a tutela de urgência quando houver perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, é a mesma coisa. E a gente vai falar da natureza cautelar dessa tutela no artigo 301 do CPC, tá? Então, vamos lá. Voltei. Não, eu tenho que voltar mais. Só um minutinho, porque eu estou errado. Agora. O artigo 16, parágrafo 2º da Lei 8429 de 92, combinado com o artigo 301 do Código de Processo Civil, prevêem a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tá? Então, a gente vai usar os mesmos 4 parágrafos que a gente está acostumado. Não vai mudar nada. Mesmo 4 parágrafos que a gente usa em toda tutela de urgência, a gente vai usar aqui nessa tutela de urgência cautelar também, tá? Um para explicar quais são os requisitos, probabilidade do direito e perigo de dano. Depois, um parágrafo para cada um dos requisitos e depois a conclusão, tá? Vamos lá. Então, o artigo 16, parágrafo 2º da Lei 8429 de 92, combinado com o artigo 301 do CPC, prevêem a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que, no bojo da ação, a autora, a ré, no caso, a ré, poderá utilizar os valores
constantes em sua conta, se tornando insolvente para o exercício, para o pagamento dos débitos eventualmente existentes. Então, eventualmente, né? Eu ainda estou na medida cautelar, não se tem certeza absoluta, mas se por acaso houver débito, ela pode ficar insolvente. Não faz sentido eu deixar que isso aconteça. E a probabilidade do direito se baseia na prática de ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito da ré, conforme disposto no artigo 9º, inciso 11, da Lei 8429 de 92. Então, o mérito todo vai ser esse artigo. Tá claro que no mérito a gente vai desenvolver ele melhor, né? Mas é ele. Então aqui, na probabilidade do direito, basta eu apontar o dispositivo que mostra que ela praticou um ato de improbidade, tá? E aí a gente conclui, portanto, deve-se determinar o bloqueio dos valores constantes na conta da ré. Ponto. Vamos reler rapidinho. Ó, desde o início, rapidamente. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Tracinho Vara da Fazenda Pública da Comarca Tal. Fundação Mimi, qualifiquei. Vem por seu advogado Pererê Parará. Propor ação de improbidade administrativa em face de Arminda Kentucky. Qualifiquei. Pelos fatos e fundamentos a seguir. Do cabimento da legitimidade ativa. É cabível a presente ação de improbidade, com fulcro no 319 do CPC e 17 da Lei 8429, por se tratar de pleito de aplicação de pena pela prática do ato ilícito. É legítima autora, com fulcro no artigo 1º da Lei, combinado com o 17, por se tratar de pessoa jurídica lesada pelo ato ímprobo praticado. Os fatos e comecei com a cautelar de bloqueio de conta, antes do mérito, né? O artigo 16, parágrafo 2º da Lei 8429 de 92, combinado com o artigo 301 do CPC, prevêem a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que no bojo da ação, a ré poderá utilizar os valores constantes em sua conta, se tornando insolvente para o pagamento dos débitos eventualmente existentes. A probabilidade do direito se baseia na prática de ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito da ré, conforme disposto no artigo 9º, inciso 11, da Lei 8429 de 92. Portanto, deve-se determinar o bloqueio dos valores constantes na conta da ré. Beleza. Então, nessa ação, ao invés de a gente ter os 6 pedidos da ação de improbidade, que são os 4 da ação de procedimento comum, notificação e intimação do MP, a gente vai ter 7, porque a gente vai ter que acrescentar o pedido da tutela de urgência de natureza cautelar, tá? Beleza. Vamos para o mérito. O mérito aqui é bem simples, foi o que eu disse a vocês. Normalmente, o mérito das ações é a parte difícil. Na ação de improbidade, e depois a gente vai ver que na ação de desapropriação também, o mérito é fácil. Então, essas são 2 ações em que o mérito fica muito restrito. A gente vai ter a mesma vantagem na ação de desapropriação. Então, são ações que não caem muito, né? Nunca caíram, por isso talvez, porque não tenha dificuldade na estrutura de mérito, e aí ia ser difícil despontuar os alunos, né? Enfim, vamos lá. Do mérito. Inicialmente, eu vou começar pelo artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal dispõe que a lei deverá sancionar a prática dos atos de
improbidade. Vejamos. E aí eu transcrevi o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. A lei deverá sancionar a prática dos atos de improbidade. Eu transcrevi o 37, parágrafo 4º, que fala exatamente desse sancionamento da prática dos atos de improbidade, tá? Aí eu vou seguindo. Por sua vez, a Lei 8429 de 92 regulamenta quais os atos de improbidade praticados e quais as sanções a serem aplicadas, dispondo, entre outros, que configura ato de improbidade aqueles que geram enriquecimento ilícito do agente em detrimento da função pública, nos moldes do artigo 9º da Lei 8429 de 92. Ponto. Aí eu vou trazer para mais específico, né? Vou dizer mais especificamente o artigo 9º, inciso 11 da Lei 8429 regulamenta ser ato de improbidade incorporar verba pública ao patrimônio, devendo, nesses casos, serem aplicadas as sanções estipuladas no artigo 12, inciso 1, da Lei 8429 de 92, né? Então, o artigo 12 que prevê as sanções, vale a pena a gente comentar dele também, aproveitar e já tratar do artigo 12, inciso 1, dizendo que as sanções estão ali previstas, né? Depois que eu fiz toda a argumentação jurídica, Constituição, lei, aí eu vou para o caso concreto, para mostrar que, nesse caso, houve a prática de um ato de improbidade. Vamos lá? Na situação em epígrafe, a ré desviou verbas da fundação autora, que recebe verbas federais, para sua conta, estando claramente configurada a infração de improbidade. Portanto, só concluindo, devem ser aplicadas as sanções previstas no artigo 12, inciso 1, da Lei 8429 de 92, né? Claro que a gente sabe que o juiz não é obrigado a aplicar todas as sanções, ele também não precisa escolher só uma, na verdade, livre convencimento motivado do juízo. Eu peço a aplicação das penalidades do artigo 12, inciso 1. Bacana? Ótimo. Vamos reler aqui. Mérito simples, a gente desenvolveu bem para ver como que poderia correr o risco dele colocar alguma coisa que a gente não pontuasse. Então, quanto mais detalhado, menos a gente corre o risco de não pontuar algum aspecto, mas peça simples. Inicialmente,
O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal dispõe que a lei deverá sancionar a prática dos atos de improbidade. Vejamos, transcrevi. Por sua vez, a Lei 8429 de 92 regulamenta quais os atos de improbidade praticados e quais sanções a serem aplicadas, dispondo, entre outros, que configura ato de improbidade aqueles que geram enriquecimento, que constituem, então configuram atos de improbidade, aqueles que geram enriquecimento ilícito do agente em detrimento da função pública, nos moldes do artigo 9º da Lei 8429. Mais especificamente, o artigo 9º, inciso 11 da Lei 8429 de 92, regulamenta ser ato de improbidade incorporar verba pública ao patrimônio, devendo, nesses casos, serem aplicadas as sanções estipuladas no artigo 12, inciso 1 da Lei 8429. Agora sim, na situação em epígrafe, a ré desviou verbas da Fundação Autora, que recebe verbas federais para sua conta, estando claramente configurada a infração de improbidade. Portanto, devem ser aplicadas as sanções previstas no artigo 12, inciso 1, da Lei 8429 de 92, né? Então, a gente pede a aplicação das sanções da Lei 8429. Basicamente é isso aqui. Vamos para os pedidos, né? São 7 pedidos nessa ação. Eu lhe disse que na ação de improbidade a gente tem 6 pedidos originais. Os 4 da ação de procedimento comum, mais a notificação do acusado e a intimação do MP. E aqui nesse caso ainda tem a tutela de urgência, viraram 7. Vamos lá? Dos pedidos. Pelo exposto, requer. Vou começar logo com a notificação do acusado, porque isso é antes do deferimento da petição inicial, né? A notificação do acusado, nos moldes do artigo 17, parágrafo 7º da lei, o 17 está todo grifado, 8429 de 92, para a apresentação de defesa prévia. Então, primeira coisa é a notificação do acusado para que ele possa apresentar sua defesa prévia, né? Ele não é réu ainda, então não chamo de réu, da acusada no caso, né? Porque a Arminda Kentucky é a acusada. Só não pode chamar de ré, porque essa notificação vai ser feita antes do juiz deferir a petição inicial. Então ainda não se formou o polo ativo e passivo da ação, né? Beleza. Daí, 2, a citação da ré. Agora sim, considerando que se recebeu a petição inicial, eu quero que seja feita a citação do réu ou da ré para, querendo contestar o feito. Então, citação do réu para integrar a lide, citação do réu para querendo contestar o feito, dá no mesmo. Primeiro notifica, depois citação. Aí depois a gente vai requerer cautelar, que é a tutela de urgência, depois o pedido principal. Vamos lá? 3. A concessão da medida cautelar ou da tutela de urgência de natureza cautelar, dá no mesmo. A concessão da tutela de urgência, a concessão da medida cautelar, determinando o bloqueio de valores da conta da ré. Então, a concessão da tutela de urgência ou a concessão da medida cautelar, determinando o bloqueio dos valores constantes na conta da ré. Eu quero o bloqueio da conta. Na verdade, o bloqueio de conta é o bloqueio dos valores que estão na conta, né? Dá no mesmo. 4. No caso de cautelar, não tem confirmação, tá? Na tutela de urgência antecipatória, sim, na cautelar a gente não precisa pedir. Então, basta colocar aqui a procedência dos pedidos, condenando a ré
nas sanções previstas no artigo 12, inciso 1, da Lei 8429 de 92. A outra opção é você copiar o artigo 12, inciso 1 e colocar aí sanção por sanção. Também não está errado não, tá? Acho que a gente pode fazer assim, pedir a aplicação das sanções e remeter o artigo 12, inciso 1, para não ter que ficar copiando cada uma delas. 5. A intimação do ilustríssimo representante do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. Então, intimação do ilustríssimo representante do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. A gente sabe que quando o Ministério Público não é autor, ele é fiscal da lei na ação de improbidade. 6. A produção, tudo igual, de todos os meios de prova em direito admitidos e necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada dos documentos anexos. Então, produção de prova do jeito que a gente já está acostumado, né? Nenhuma novidade no pedido de produção de prova. Eu lhe falei que os pedidos da ação de procedimento comum praticamente os mesmos. Só mudou a intimação do MP e notificação. O resto é a mesma coisa. E 7º, a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Lembre-se que na ação de improbidade é vedada qualquer espécie de conciliação, acordo, transação. A lei diz expressamente, né, o artigo 17, parágrafo 1º, expressamente veda acordo, transação, conciliação no bojo da ação de improbidade. Então, eu não posso pedir audiência de conciliação. Então, dá-se a causa o valor de R cifrão, 3 pontinhos. A gente não pode pedir, manifestar o interesse na realização de audiência, tá? De conciliação ou mediação, porque não há conciliação na ação de improbidade. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB número, 3 pontinhos. Vamos reler os pedidos? São 7 pedidos, muito parecidos com a ação de procedimento comum, mas a gente tem 2 novidades, a notificação do acusado e a intimação do MP que a gente tem que pedir aqui, né? Vamos lá. Pelo exposto requer 1. A notificação da acusada, nos moldes do artigo 17, parágrafo 7º da Lei 8429, para apresentação de defesa prévia. 2. A citação da ré, para querendo contestar o feito no prazo de lei, integrar a lide, dá no mesmo. 3. A concessão da medida cautelar, determinando o bloqueio de valores da conta da ré. 4. A procedência dos pedidos, condenando a ré nas sanções previstas no artigo 12, inciso 1, da Lei 8429 de 92. 5. A intimação do ilustríssimo representante do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. 6. A produção de todos os meios de prova em direito admitidos e necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada dos documentos anexos. 7. A condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Dá-se a causa o valor de R cifrão, 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB número, 3 pontinhos. Então, tranquilo, né? Vocês viram que não tem dificuldade nenhuma. Mas, basicamente, uma estrutura muito parecida com a ação de procedimento comum, pequenas peculiaridades e mérito facílimo. É a mesma ideia que a gente vai ter da ação de desapropriação. Estrutura parecida com procedimento comum, mérito facílimo, peculiaridades que a gente vai estudar aqui, tá bom?
Já volto para a gente entrar nela. Sai daí não.